Ao longo da história, muitos indivíduos foram desafiados por seus medos mais profundos. Hoje vou te dar forças para ter a capacidade de transformar esses medos em força. Uma dessas histórias notáveis é a de Leônidas, um jovem guerreiro da Grécia Antiga. Seu medo quase o impediu de se tornar o guerreiro que ele desejava ser. Mas com orientação de um filósofo estoico, ele encontrou uma maneira de controlar seus medos e se tornar uma figura lendária na história. Esta história é um testemunho de como a sabedoria pode nos capacitar a enfrentar nossos medos e transformar o medo em coragem. Junte-se a nós em uma jornada de descoberta, enquanto exploramos os ensinamentos dos estoicos sobre o controle do medo e a importância de aceitar essa emoção poderosa. Na Grécia Antiga, um jovem chamado Leônidas tinha um coração valente, mas também era assombrado por medos intensos. O maior deles era o temor do desconhecido, a incerteza de batalhas futuras e o medo da morte. Acontece que Leônidas desejava se tornar um guerreiro formidável, mas o medo o paralisava. Determinado a superar seus medos, Leônidas foi em busca da orientação de uma sabedoria filosófica estoica, chamada Demétrios. Demétrios passou a ensinar Leônidas com ensinamentos estoicos de como controlar os medos e viver uma vida de coragem e sabedoria. Demétrios ensinou a Leônidas que o medo em si não era um inimigo. Era uma emoção natural e, muitas vezes, um aliado útil quando direcionado especificamente. Ele destacou que o primeiro passo para controlar o medo era reconhecê-lo e aceitá-lo. Leônidas aprendeu a distinguir entre medos racionais e irracionais, concentrando-se naqueles que tinham uma base sólida. Ele se preparou para enfrentar esses medos, treinando incansavelmente, estudando estratégias de combate e fortalecendo seu corpo e mente. Demétrios também apresentou uma filosofia estoica da impermanência e da acessibilidade das adversidades da vida. Isso permitiu que Leônidas enfrentasse as incertezas das batalhas com serenidade, sabendo que a morte era apenas uma parte planejada da jornada humana. Com o passar do tempo, Leônidas derrotou batalhas difíceis. Ele ainda sentiu medo, mas agora sabia como canalizá-lo para agir com destemor e determinação. Seu treinamento e sabedoria estoica o tornaram um guerreiro mais forte, que sabia enfrentar seus medos e batalhas da vida. Eventualmente, Leônidas liderou um pequeno exército grego em uma famosa batalha contra uma força persa muito maior. Ele e seus soldados enfrentaram a morte com coragem, sabendo que a honra estava em viver com dignidade, e lutaram por um propósito maior. O mundo conheceu Leônidas como o guerreiro mais forte da Grécia Antiga, não apenas por sua força física, mas também por sua coragem, determinação e sabedoria. Ele se tornou um exemplo da filosofia estoica em ação, provando que o medo, quando dominado, pode ser um aliado poderoso na busca da excelência e da realização pessoal. Assim, a história de Leônidas se tornou uma lenda na Grécia Antiga, um lembrete eterno de que até os corações mais temerosos podem se transformar em almas valentes, quando a sabedoria e a determinação são seus guias. Agora vamos explorar de uma forma eficaz como os estoicos nos ensinam a controlar nossos medos e por que eles consideravam o medo importante. Eles acreditavam que o medo, embora um sentimento natural e humano, pudesse ser dominado e usado de maneira construtiva para melhorar a qualidade de nossas vidas. Primeiro, você deve reconhecer o medo como uma emoção natural. Os estoicos entenderam que o medo é uma resposta natural a situações ameaçadoras ou incertas. Em vez de negar o medo,
eles encorajaram as pessoas a reconhecê-lo e compreendê-lo. Aceitar que o medo é uma parte intrínseca da condição humana é o primeiro passo para lidar com ele. Segundo, você deve entender a diferença entre medo racional e irracional. O medo racional é aquele que surge diante de uma ameaça iminente, como um perigo real. Esse tipo de medo pode ser útil, pois nos ajuda a nos proteger. Por outro lado, o medo irracional é o medo de coisas que estão além do nosso controle ou que não representam uma ameaça real. Os estoicos enfatizam que devemos controlar o medo irracional e focar no medo racional, aquele que ameaça a condição humana. Terceiro, você deve preparar seu escudo contra o medo. Uma das maneiras que os estoicos ensinam a controlar o medo é através da preparação. Eles argumentaram que, ao nos prepararmos especificamente para o que tememos, podemos reduzir a ansiedade e o medo associados a essas situações. A preparação, no entanto, deve ser guiada pela razão, evitando obsessões e preocupações desnecessárias. Quarto, compreenda a impermanência. Os estoicos também enfatizaram a impermanência da vida e a inevitabilidade de enfrentar as adversidades. Eles compreenderam que tudo na vida é passageiro, que as dificuldades são inevitáveis e podem ajudar a enfrentar o medo com uma perspectiva mais equilibrada. Isso significa que se tudo é passageiro, o medo também é. Basta você acreditar nisso. Quinto, enfrente o medo como uma oportunidade de crescimento. Para os estoicos, o medo pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal. Enfrentar situações temidas e superar medos irracionais fará você fortalecer a resiliência e te dará a capacidade de enfrentar a vida de maneira mais serena e tranquila. Os estoicos consideravam o medo importante, porque acreditavam que ele poderia ser um mestre rigoroso e um instrutor sábio. Além disso, o medo pode nos motivar a buscar o autoaperfeiçoamento, a sabedoria e a coragem para enfrentar os desafios da vida. Em resumo, os estoicos nos ensinam a controlar nossos medos, monitorando-os, distinguindo entre medos racionais e irracionais, se preparando adequadamente, entendendo a impermanência da vida e vendo o medo como uma oportunidade de crescimento. Eles valorizaram o medo como um professor que nos lembra de sermos humildes, nos encorajando a abraçar a vida com resiliência e sabedoria. Em nossa busca pelo controle dos medos e pelo crescimento pessoal, é fundamental lembrar que a jornada da sabedoria é uma estrada longa e repleta de desafios. No entanto, as tradições, como a de Leônidas, nos mostram que é possível transformar o medo em coragem e encontrar um poder interior que jamais imaginávamos possuir. Se você deseja continuar explorando temas como esse, bem como muitos outros relacionados ao desenvolvimento pessoal e à filosofia da vida, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui, continuaremos a compartilhar histórias e lições que o ajudarão a enfrentar seus medos, crescer como indivíduo e encontrar a coragem interior para enfrentar os desafios da vida. Juntos, podemos trilhar o caminho da autodescoberta e do fortalecimento emocional. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa jornada de aprendizado e crescimento. Obrigado por se juntar a nós.